Oi, pessoal, tudo bem por aí? Boa tarde, ou bom dia, né? Ou boa noite. Eu fiquei pensando se eu iria gravar esse vídeo ou não, mas resolvi gravar. Ok, qual vai ser o tema do vídeo então? Vou trazer aqui algumas reflexões e algumas pontuações sobre a série Bebê Rena. Pessoal, seguinte, eu anotei aqui alguns pontos para conversar com vocês, mas assim, vai ser meio livre, tá? Vamos conversando, vamos pensando. Então, sugiro que você pegue aí uma água, ou de repente um café, ou se preferir um chazinho, quem sabe, né? E vamos lá. Pessoal, obviamente vai conter spoiler. Então, assim, se você se incomoda com spoiler e tal, não veja esse vídeo. Agora, se pra você é ok, então bora lá. Eu soube dessa série através de uns amigos. Eles estavam super comentando, achei meio assim, curiosa tal. E fiquei pensativa na seguinte questão inicial. Caramba, então uma pessoa passou por aí alguns traumas e tal, beleza, e resolveu fazer uma série com isso? Tá. E aí depois eu fui entendendo que a pessoa não só resolveu fazer uma série, mas ele também dirigiu a série em alguma medida, né? Além dele ter escrito, né? E reescrito, porque é a história, né, da vida dele, ele também atuou, né? E aí ele atua como personagem, mas ele tá reatuando, vamos dizer assim, ele tá repetindo a experiência passada. Tá. Então, isso já me chamou muito a atenção, né? Curioso, né? Por que, que uma pessoa tem esse desejo de transformar em imagem e compartilhar com outra, né? Mas, bom, vamos lá. Logo no início da série, aparece aquela cena, né? Que acho que a maioria das pessoas já viram aí, da personagem Marta entrando lá no bar e triste e tal, enfim. O que acontece ali que depois ele explica? Ele sente pena. Ele até fala, né? Que realmente é um sentimento arrogante, etc. Mas foi isso que ele sentiu. Gente, vamos lá. O sentimento de pena, bem como o sentimento de culpa, são afetos que a gente tem que entender um pouco melhor, tá? A culpa, por exemplo, pode ter várias funções, tá? A culpa pode ser uma informação de algo que, na verdade, você precisa se responsabilizar. Ou também pode ser uma informação de uma outra coisa. Às vezes a culpa não tem que estar em você. Não é você que tem que estar sentindo, às vezes é o outro. Enfim, então a culpa é um sentimento que a gente precisa entender, bem como a pena. Mas, na minha perspectiva, a pena, ela tem uma pegadinha. Por quê? Porque quando a gente sente pena de algo, também está ali implícito nesse afeto, como se o objeto do qual a gente está sentindo pena, eu tô falando objeto não como matéria morta, tá, gente? Mas se for um animal, uma pessoa, enfim, aquilo para o qual a gente sente pena, a gente está vendo também desprovido de força, né? Então, assim, ai, fulano, nossa, coitadinho, que pena de fulano, de ciclano. Por que pena? Ué, né? Não é um sujeito dotado de potência, talvez tenha dificuldades, etc., mas por que pena? Então, o sentimento de pena é um sentimento que a gente tem que ter uma atenção. E aí, ele até percebe que é uma arrogância, mas vocês percebem como ele constrói o discurso dele? É uma arrogância. Ponto. Ele fecha aí, né? Não tem uma. Ele não vai um pouquinho a mais. Caramba, nossa, não sei o quê. Ele fecha aí. Outra coisa também que é curioso que a gente pode observar. As pessoas no qual a gente se conecta afetivamente, amorosamente, não é um mero acaso, tá? Tem bastante do outro, mas também tem bastante de nós no outro, e vice-versa. Então, as conexões afetivas, amorosas, elas são relações que têm bastante informação, perdão, tem bastante informação sobre nós. Percebe que pode ser que muitas pessoas não iriam se conectar, não iria
fazer esse match, essa relação com uma pessoa ali que tem um funcionamento como a Marta tem. Mas o ponto é, para ele clicou. Para ele ali rolou ali um vínculo, né? Rolou ali algumas transferências ali importantes e vice-versa. Então, muito do que tem num, tem no outro. Tá? Eu me oriento pela psicologia analítica, tá? E aí eu articulo a psicologia analítica com a psicologia social. E para quem tem interesse na psicologia junguiana, a gente também pode pensar sobre os conceitos de persona, tá? Porque ele vai performando, né? E ele vai atuando. Ele tem ali algumas identidades que não são identidades no sentido psicopatológico, são personas, tá? Que ele vai criando. Para ele sustentar essas personas é um grande trabalho e ele não consegue. E, no geral, a gente não consegue, tá, gente? Porque aquilo que é verdadeiro, aquilo que é um conteúdo que precisa ser eliminado, ele vai ser expurgado, ele precisa vir à tona, tá? O nosso funcionamento psicológico, físico, trabalha no modo também da nossa sobrevivência. Então, algo que tá interior em nós, adoecido, meio cronificado, vai sair de alguma forma, tá? Então, assim, se você tá atuando em sua vida uma persona que ela ali precisa ser elaborada, ela tá muito falseada, ela tá muito distante de quem você é, de fato, né? Do si mesmo, do seu self, na psicologia junguiana, os conteúdos vão vir à tona, tá? Vão vir à tona e às vezes com um teor muitíssimo forte, tá, gente? Eu gosto de falar de que, ainda que nós, coletivamente, a gente avançou no sentido de entender funcionamento psicológico, a gente avançou muito pouco, tá? Galera, a gente avançou muito pouco. A gente desconhece muito sobre realmente como funciona o psiquismo humano. É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E tem uma força também inimaginável que inclusive pode destruir o ser humano, né? Então a gente tem que entender, mas também perceber que a coisa é séria. Mas bom, voltando, ele vai se perdendo nas mentiras, né? É tudo muito desorganizado no sentido até material da vida dele. Ele mora na casa da mãe da ex-namorada, que projeta ali nele, né, o filho que ela perdeu, e ele meio que percebe isso e ele não desfaz, né? Ele não mostra o real. Ele não mostra, ele não dá conta de mostrar o real, né? Ele mostra depois porque, na verdade, expurga, né? Na verdade, vem à tona. No show, né, de stand-up que ele vai fazer, pra ser engraçado e não é engraçado, né? É, na verdade, bastante dramático no sentido de sofrido mesmo. Mas a gente vai falar também sobre isso daqui a pouco. Aí, gente, eu também quero que vocês percebam o efeito que a gente tem coletivamente diante da imagem. Por exemplo, essa série foi lançada há o quê? Um mês? Uns dois? Eu não sei de fato, mas assim, gerou um impacto coletivo. E muitas vezes a gente assiste, né, a imagem, o filme, a série, pensando que é só uma imagem, alienado de que aquilo é o real. Aquilo se trata da vida real de pessoas. Mas também achei curioso que a forma como se foi construída a imagem, a estética da série, não foi construída de uma forma também documental, com talvez a devida seriedade. Não sei se vocês sentiram isso, tá? Mas eu achei ali que teve umas coisas que, assim, umas artimanhas para impactar mesmo os telespectadores, entendeu? Enfim, eu não sei, eu tô pensando sobre isso agora, porque eu achei isso curioso, porque ele fala, né? Ele fala que o intuito, e se não me engano aparece também na série, que o intuito da série era trazer à tona esses conteúdos, né, que são importantes, sobre violência sexual, etc e tal.
é só isso, né, gente? Pelo menos pra mim, não sei, gente, mas não me afetou num lugar de seriedade diante dos temas que são realmente tão sérios. Mas, ok. Outro ponto também que eu acho válido trazer pra cá é, por exemplo, as situações de limite pra ele, onde evocou que ele tomasse alguma ação. Que pelo que eu percebi, não era muito sobre ele, né? Ele tem aí um funcionamento meio autodestrutivo. Isso aí ficou óbvio, né, gente? A gente já conseguiu perceber. Mas o que evocava uma outra parte de um cuidado, por exemplo, era quando refletia, por exemplo, na família, né? Aí sim ele tomou ali alguma ação. Ou quando refletia, por exemplo, na relação amorosa que ele tinha com a terapeuta. Aí também ele evocou ali uma ação de cuidado, né? Uma ação dele exercer um limite, dele colocar ali algum limite. Isso é um ponto que também é interessante, né, gente? Ele consegue cortar, interromper, mas quando isso na verdade toca em algo no qual ele ama, né? No qual é muito importante para ele, no qual tem valor. Isso também nos faz perceber de que há aí também, mesmo dentro desse caos, um aspecto que a gente na psicologia junguiana a gente enxerga como um aspecto luminoso, tá? Que evoca um cuidado, tá? Que evoca um comportamento mais lúcido, mais consciente, de organização, de harmonia, né, interna, de entender mais criticamente as situações. Ou seja, esse eixo, ele existe. Aí, por exemplo, se ele, né, tivesse aí acompanhamento psicológico, provavelmente ele se fortaleceria nesse eixo. Por isso, gente, que é muito importante o acompanhamento psicológico, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer na nossa vida que pode nos desorganizar a tal modo que a gente realmente não vai dar conta, tá? Então a gente precisa fortalecer a nossa estrutura psicológica, desenvolver recursos e estratégias para lidar com um monte de coisa que acontece na vida. Então a gente precisa olhar também esses casos e entender a potência do acompanhamento, do tratamento psiquiátrico, psicológico para pessoas que estão adoecidas, que passaram por grandes traumas, que é o caso também da Marta, né? Tem um episódio que descreve brevemente de que ela manda um áudio para ele, né, falando de que Rena era um ursinho, né, de pelúcia, era a única coisa boa que ela tinha na infância. Isso é muito significativo, né, de uma criança que foi muito traumatizada. A gente não sabe como que é a dimensão de como que funcionava a dinâmica familiar, mas o bebê Rena, o ursinho Rena, era a única coisa boa. E também uma outra frase forte, uma fala, né, muito forte, assim, da Marta, é quando ela fala que às vezes ela quer entrar nas pessoas, né, ela queria que as pessoas tivessem um zíper para ela entrar nas pessoas, né, o quanto que isso é um complexo, assim, materno, bem forte, né, gente, bem, assim, difícil, né, e um medo absurdo da realidade concreta, você quer entrar no outro, que você não sabe lidar. Então, assim, são pessoas que têm profundo sofrimento em si, não conseguem se relacionar, não sabem se relacionar com o outro de forma saudável, porque não tiveram essas referências. A gente tem que levar isso, galera, muito a sério, tá? Atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico é muito sério, tá? Se vocês têm alguma questão de saúde mental, um conflito mais difícil, uma dificuldade num âmbito ou no outro, enfim, procurem atendimento, tá? Assim, pessoal, a gente pode pensar, por exemplo, trauma como um espectro, tá? Existem aí níveis e tonalidades de trauma. Então, uma pessoa passou por um abuso sexual. É um trauma? É um trauma, mas a forma como a pessoa é marcada pelo aquele fato, ela é subjetiva, ela é singular.
Cada pessoa se marca de uma determinada forma, tá? Mas todo mundo tem trauma. Todo ser humano tem algum tipo de trauma, gente. Não tem jeito, não tem muito como escapar. Porque a gente vive uma realidade material no qual a gente não sabe nem lidar. Se soubéssemos, a gente não tava meio que funcionando da forma como a gente tá. Então a gente tenta, né? A gente tenta, com muito esforço e trabalho, construir uma coisa melhor, construir algo melhor, mas não é sem dor, né, gente? Não é sem sofrimento. Então, por isso que é muito importante a gente entender seriamente o autocuidado. Não é só, assim, o checklist na terapia. Ah, e o skincare tá em dia. A água não sei o que, o exercício tá ok. Gente, a coisa é muito mais séria. Também tem um outro ponto muito importante que é, além da questão, né, gente, de que ele foi ali e tal, teve o abuso, e é uma cena forte, assim, né? E também é curioso de que ele, né, a direção, enfim, eles quiseram colocar a imagem, se escancarar, né, um pouco, seja do uso de substâncias, seja do abuso, enfim, isso eu também achei um pouco curioso, tá? Mas o que eu queria falar é que depois, né, ele conta aos pais, né, o que aconteceu. E aí o pai revela que ficou implícito, né? Ficou implícito que também passou por um abuso. Ou seja, tem aí uma questão que se perpetua, né? Esse é um ponto que eu também quero trazer. Nós não compreendemos com a concretude que se tem de que situações dos nossos antepassados se perpetuam, tá? De geração para geração. A gente tem aí os estudos tipo da biologia, por exemplo, da genética e tal. Beleza, esse é um ponto. Mas a gente ainda não consegue compreender coletivamente, compreender de fato, de que aspectos psicológicos e experiências de cunho muito intenso que marcaram uma pessoa pode sim se repetir na outra, se passa para outra, tá? Existem inúmeras abordagens na psicologia, cada uma vê de uma forma, tem umas inclusive que não vão nem acreditar nisso, que nem, enfim, acho que isso aí é uma coisa muito over. Eu acho que não é over, não, mas a gente ainda tá muito distante de entender o imaterial no material. Mas é isso, o pai dele também passou aí por uma questão, ele também. Bom, eu não sei se vocês já pararam para resgatar a história dos avós, dos bisavós, dos antepassados, né? Mas às vezes é importante, né? Nem que seja também para se apropriar culturalmente, historicamente, de alguns fatos, né, que aconteceram aí na sua família. Por fim, eu quero trazer algo que eu também tenho pensado bastante, já tem um tempo, que às vezes inclusive surge em demanda clínica, vejo que é difícil para a gente fazer um outro caminho, que é o seguinte: coletivamente a gente enxerga muito, a gente dá muito olhar, muita atenção ao abusador. Por exemplo, teve um episódio ali quase no final que ele tá no quarto e aí a ex-namorada dele chega e ele tá, né, com um monte de imagens na parede, revista, jornal, enfim, um monte de coisa, né? Ele separou por áudios as emoções, enfim. Ou seja, ele se dedicou a entender como a Marta, por exemplo, funcionava. Ele ficou um pouco no fascínio de entender, afinal de contas, né? Quem que é essa pessoa? Por que essa pessoa me afetou dessa forma? Mas o que eu fiz? E a culpa, né? E não sei o que. Dedicou o eu dele, se dedicou o tempo, né? Para pensar sobre, então, aquela outra pessoa que o afetou tão negativamente. Coletivamente, a gente se dedica para pensar sobre o abusador, né? Quando surge serial killers aí, maníacos, sei lá, tem sempre uma repercussão muito grande. Sendo que, na verdade, a gente precisa olhar para as vítimas das situações, né? Precisamos voltar essa dedicação
para entender o que em nós precisa ser cuidado, tá? Tem uma frase forte, né, que ele fala, não vou me recordar exatamente, mas ele fala de quando, acho que quando a pessoa é muito ferida, ela se torna um imã, né, para várias outras pessoas, enfim. Tem essa coisa também, gente. Quando você tá muito ferido, é muito difícil você conseguir conectar amorosamente com pessoas que vão conseguir também te nutrir, assim, de forma saudável, tá? Porque é preciso que você se nutra, é preciso que você se acolha, que você se cuide. É um trabalho que ele é difícil, gente. É um trabalho que muitas vezes é preciso de ajuda, seja no âmbito terapêutico, na rede de apoio, né? Não tivemos mais detalhes, por exemplo, de como que é a infância, de como que foi a infância dele, né? Me pareceu que ali ele era o filho único, né? Ai, gente, outra coisa que eu achei assim muito interessante. Ele fala, né, que quando ele era criança, ele observava as pessoas e que faziam graça, né? E aí que achavam engraçado e tal. Ele queria ser o cara engraçado. Ele queria ser o menino engraçado, né? Então ele observava uma pessoa e queria estar no lugar daquele outro, né? O desejo dele aí. Tudo bem. Até então, ok. Ele vai para esse lugar. E aí ele percebe que ele tenta fazer graça e tal, não sei o quê, mas não consegue. Ele não cativa de forma espontânea a graça, né, do outro. É interessante, gente, porque a coisa de você cativar a graça, de você fazer rir, é quase como uma conexão, uma comunicação não verbal, assim, quase telepática. É muito sutil, e é muito íntimo. Não dá meio que só para você imitar. Para você fazer rir, precisa de um nível assim de intimidade com o outro, né? E parece que é algo ali que não sei se isso foi construído internamente, mas externamente ele desejou e se colocou nesse lugar. Ele queria também fazer rir, mas não é assim, né, gente? Não é pelo artificial, mas é interessante, né? Porque ele mostra ali para nós, de forma muito nua e crua, o funcionamento dele e a história de vida dele, né? E não só mostra, como repete novamente, e ele vai repetindo durante toda a série, né? E novamente na vida real ele está repetindo com uma série onde ele vai estar ali sendo visto, né, e aclamado, e onde evocou novamente a relação dele com a Marta, porque afinal de contas ela veio a público e deu uma entrevista, né? E aí disse que vai processar, enfim. Ou seja, a coisa não se fechou, né? A relação não se completou, não se elaborou. Ainda há um encaixe. Até porque o fato aconteceu, parece que em 2017, né, gente? A perseguição ali especificamente da Marta e tal. Estamos em 2024. Pro trauma, gente, não tem tempo, tá? Pode se passar 10 anos. Se você não elabora uma questão de fato, você vai repetir. A nossa psique funciona de forma atemporal e funciona de forma que a gente desconhece, né? Esse é o vídeo. Espero que eu tenha trazido alguma reflexão para vocês, enfim, algum ponto de vista aí. Quero aproveitar e dizer brevemente de que a coisa do stalkear, perseguir, etc., não é diagnóstico de saúde mental, tá? Porque eu vi algumas pessoas falando que com certeza ela tem X questão ou Y e ele também, não sei o quê. São funcionamentos ali, talvez um pouco mais patológicos, talvez, tá? É um talvez, a gente não sabe muito aí.
precisa se entender melhor para fazer análises mais críticas e realistas e cuidadosas, tá? Válido também dizer que stalkear de forma persecutória uma pessoa aqui no Brasil é crime desde 2021. Então, não estamos falando necessariamente de aspecto de saúde mental. Às vezes, de fato, a gente está falando sobre crime, né? Sobre uma outra coisa, sobre comportamento, sobre conduta, sobre caráter, sobre ética, né? Nem sempre é diagnóstico. Então é isso, gente. Eu me chamo Kaliane Vicente, eu sou psicóloga clínica e especialista em saúde mental. E vejo vocês aí nos próximos vídeos, tá? Até mais!